O ponto aqui, então, ele diz assim, de fato, inexistem no cenário da modernidade periférica, que é a nossa, né, os mesmos ingredientes com os quais se fundaram e se difundiram as instituições e práticas modernas centrais, a Europa, os Estados Unidos, como a gente viu na primeira parte, o que afetou de maneira a sua adequada recepção, originando no campo jurídico das sociedades marginais uma forte limitação da incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade. A modernidade no Brasil formou-se a partir de uma esquematização, tipo, entre aspas, capaz de comportar peculiaridades sociais, políticas, econômicas e jurídicas diferenciadoras das nações centrais, onde projetos sociais interventivos foram, em alguma medida, implementados pelas transformações estatais que ocorreram nas nações europeias e também nos Estados Unidos, não se deram nas mesmas medidas no Brasil, e essas distinções, além de serem importantes para se compreender o status quo sociopolítico e econômico, acabam por forçar também. Pediria só que fechasse o microfone, eu não sei quem, acho que é a Débora que está com o microfone aberto. Isso. Né? Porque o ruído está atrapalhando um pouco. Eu vou precisar de uma opção de leitura. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Acho que consegue também, professor. Acho que eu consigo. Pronto. Então, vamos lá. Então, as transformações estatais que ocorreram nas nações europeias e também nos Estados Unidos não se deram nas mesmas medidas no Brasil. E essas distinções, além de serem importantes para se compreender o status quo sociopolítico e econômico, acabam por forjar também uma pré-compreensão inautêntica, no sentido gadameriano. Gadamer é um filósofo, né, que trabalha com hermenêutica, filosofia da linguagem. Então, pré-compreensão inautêntica vai ter o sentido que, assim, nós temos a pré-compreensão não é necessariamente um preconceito, tá? Nós todos temos capacidade de ter pré-compreensões de sentido pela dinâmica da estruturação da linguagem. Esse é para explicar um pouco o que ele está trabalhando aqui. Uma pré-compreensão inautêntica que nós temos, na verdade, nós imaginamos, porque o Brasil replicou formas constitucionais de outros lugares, que o Brasil é uma coisa que ele não é. Então, nós temos uma pré-compreensão que não é autêntica do Brasil. Então, nós temos, por exemplo, questões como o mito da cordialidade, né, que o próprio Sérgio Buarque vai dizer, se você quer ver um país que não é cordial, que é extremamente violento, olhe para o Brasil. Né? Tipo, então, que o brasileiro é uma pessoa cordial, meio dócil, né? Não é. Ele é extremamente violento, né? Tipo, em vários aspectos. Isso é uma pré-compreensão inautêntica. Quando a gente está nessa chave de que não, somos tranquilos, resolvemos as nossas coisas, as nossas diferenças de uma maneira dialogada, não é assim. Né? O Brasil real não é desse jeito. Então, isso não é autêntico. Isso é uma pré-compreensão inautêntica. Diferenciada nos respectivos campos jurídicos, ele termina. Daí mostrar-se a importância de se defender a manutenção do projeto dirigente inaugurado no Brasil, com a Constituição de 88, para que os objetivos traçados pelo seu texto não sejam jogados no limbo da história. Então, o que o Nelson está anunciando para nós, ele vai, a partir desse diagnóstico que ele vai tomar agora, ele vai explicar por que ele escolheu o Lima Barreto. Porque o Lima Barreto nos mostra essas deficiências, que ele é importante para ajudar a gente a pensar um argumento de defesa do projeto constitucional de 88. Então, o que ele vai fazer no primeiro movimento do texto? Com o Lima Barreto, nós vamos fazer o diagnóstico daquilo que é inautêntico em nós, aquilo que não é verdadeiro. O Lima Barreto vai ter, a professora Lilian Schwartz tem um texto, né, um dos contos organizados do Lima Barreto, um texto de abertura do livro, que ela vai falar que o Lima Barreto é um termômetro nervoso da Primeira República. Ou seja, a literatura dele, ela denuncia essas vicissitudes, esses vícios da sociabilidade brasileira. Racismo, preconceito de gênero, com sexualidade, vai denunciar tudo isso. Né? Tudo isso vai aparecer em alguma medida. A ineficiência desse projeto republicano de 1891, que é um projeto liberal, né, que acaba retomando, como eu disse na primeira parte, emulando com o Rui Barbosa a Constituição dos Estados Unidos. Né? Então, o Lima Barreto vai meio que denunciar isso. O Lima Barreto era um crítico feroz do bacharelismo brasileiro, dessa coisa da República dos Bacharéis, dos bacharéis em direito mesmo, é um dos alvos dele.
naquele livro Brusundangas, né? Eu nunca consigo falar o nome do título desse livro, que é uma coisa que ele ironiza a Primeira República inteira. Tem uma coisa que ele vai falar assim, a República, como é que é? Dos rubis. Aí ele coloca esse símbolo do anel, né? Do bacharel, né? Então, o principal rubi é o da medicina, depois vem veja lá a hierarquia dos cursos aí, depois é os das engenharias, depois é o do direito, né? A pedra preciosa, né? O rubi é o do direito, né? A pedrinha vermelha, aí ele vai colocando, né? Que seria uma forma de, como eu disse, o projeto republicano, olha que maravilha, por esse texto, que é o não texto que é o nosso trabalho, então vou falar por conta própria aqui, o projeto republicano, que é de igualação, quebra de privilégio, não é isso que a gente viu lá, que o Nelson está falando aqui, nós tentamos estabelecer distinções sociais por anéis. Então, essa coisa do bacharel em direito, ficar com um anel no dedo, o Lima Barreto denuncia isso, né? Esse é um tipo de distinção social. Agora, projetem isso, né, para uma questão mais ampla, né? Quando não, você tem uma distinção social por títulos nobiliários que vêm de heranças, de possibilidades de acesso a cargos, esse tipo de coisa. Lima Barreto também vai falar sobre isso na literatura dele, né? Então, o Nelson vai tomar agora para nós o argumento, nessa introdução, finalizando a introdução, vai dizer que a pergunta vai ser, mas por que o Lima Barreto? É isso? A sequência do texto é por que o Lima Barreto? E aí ele cita, né? Lima Barreto é um autor de escrita considerada militante, realista e muitas vezes autobiográfica. Por essas e por outras, seus relatos vêm sendo utilizados também como importantes documentos e registros acerca do começo do século no Brasil, da época em que a nova capital da República, o Rio de Janeiro, modernizava-se sob o olhar crítico do escritor. Fim de citação. Então, tem os contos, as crônicas do Lima Barreto, ele fala sobre o Rio, né, sobre a vida cotidiana. Tem um conto que eu gosto bastante, que eu escrevi um texto, inclusive, sobre o futuro da natureza no direito ambiental do Lima Barreto, que é o Cedro de Teresópolis, né? Como é que você vai tomar a orla do Rio de Janeiro pela especulação imobiliária já ali no começo da República, essa noção da apropriação ali da zona sul do Rio. Então, sem dúvida nenhuma, são textos muito ricos, assim, do ponto de vista da crítica social, né? Em um certo sentido, para acompanhar o Antônio Cândido, meio que uma filosofia social está sendo feita a partir da literatura aqui no Brasil, né? Então, é por isso que o Nelson está olhando para esse texto, né? Ele vai citar de novo uma outra autora, né, para falar meio que para justificar o porquê do Lima Barreto, né? Além disso, como esclarecem Maria Veloso e Angélica Madeira, Lima, o mais desiludido e marginalizado, deixou uma obra literária de grande valor estético que, apesar das irregularidades, traz um dos depoimentos mais pungentes sobre as classes pobres e miseráveis de seu tempo. Então, bom, fim de citação, né? Se o Nelson está preocupado em entender a história constitucional do Brasil a partir do conceito de subcidadania, né? O Lima Barreto está justificado, né? É alguém que vai narrar no seu texto literário os marginalizados, os pobres, os excluídos, né? Ou seja, aquilo que é mais autêntico na sociabilidade brasileira e não ficar preocupado em fazer uma leitura formalista, né, de um projeto republicano, que fala de direitos, que fala de igualdade, que fala de cidadania, mas de fato nunca foi implementado para acabar com o que talvez seja um dos maiores problemas sociais do Brasil, que é a desigualdade brutal, né? Tipo, esse país é um dos países mais desiguais do mundo, e isso não é algo para se orgulhar, né? É algo para a gente levar a sério, para talvez a minha geração já tenha falhado também, mas aqueles mais jovens, né, tem aí uma tarefa de reconstruir isso daqui, né? Então, aqui ele vai, aqui a introdução bastante esclarecedora, né? A tese dele, pensar uma defesa desse projeto da Constituição de 88. Então, o que o Nelson anunciou para nós, ele acredita ainda na Constituição dirigente. Se até o professor Canotilho falou que com a vitória do neoliberalismo na Europa, o ataque ao Estado de bem-estar social, o modelo de Constituição dirigente que se reconfigurou ou enfraqueceu, o Nelson está dizendo, bom, na modernidade periférica, ou no capitalismo periférico, ou seja, no Brasil, nós não podemos abrir mão do projeto da Constituição de 88. Nós temos que defender ela. E tentar levar a sério aquilo, ou do Working, quando fala de levar os direitos a sério, ou mesmo o Bob, quando vai dizer agora, a nossa luta tem que ser por efetivar a Constituição de 88, que, em parte, até, né, do ponto de vista do seu desenho de institucionalidades, ela conseguiu se implementar, né? Existem aí defensorias públicas, por exemplo, uma instituição importante, mas que ainda, perto de outras instituições,
é bastante, digamos assim, deficitária no sentido de material humano, não porque são ruins, mas porque não tem material humano suficiente, né? Não tem o tamanho que deveria ter para defender a grande maioria da população brasileira, que é essa população marginalizada, excluída, para usar a linguagem de Gessé Souza, que acho que expressa melhor a coisa, uma população humilhada por essa classe dominante brasileira, né? Que, como eu disse, não tem nada de off-clero, não tem nada de esclarecida. Pode ter instrução, esclarecimento não tem, né? Então, porque se tivesse esclarecimento, não trabalharia com lógica de desigualdade. Esse é o primeiro ponto. Então, o que o Nelson vai anunciar no primeiro movimento do texto, né? As metáforas de Lima Barreto na descrição da realidade brasileira. Ele escolhe 2 textos. As memórias do escrivão Isaías Caminha, né? Que o Lima Barreto está tensionando um burocrata lá, e o mais conhecido, né? O Isaías Caminha versus o Policarpo Quaresma, né? O triste fim de Policarpo Quaresma. Todo mundo já ouviu falar desse texto do Lima Barreto, né? Que é bem famoso. Tal. Recordações do escrivão Isaías Caminha, né? E acho que esse primeiro ponto aqui desse primeiro tópico do texto vale a pena porque o Nelson vai sintetizar um pouco as ideias dos 2 textos. Aí a gente vai ver um pouco, quem não leu os livros, né? Leu o texto, já meio que se anunciou, quem não teve tempo de ler o texto, a gente lê um pouquinho aqui para ver como é que os livros, como é que ele vai trabalhar a narrativa dos livros, né? Então ele começa lá, Recordações do escrivão Isaías Caminha foi o primeiro romance de Lima Barreto, publicado sob a forma de folhetim na revista Floreal, da qual ele foi cofundador, e depois, como livro, em 1909, por uma editora portuguesa, né? O livro conta a história de Isaías Caminha, um jovem pobre, mulato, nascido no interior, que deixa a casa dos pais para tentar a vida na capital. Embora contasse com os predicados necessários para ter sucesso em sua empreitada, era um bom moço, inteligente, honesto, com alguma ambição de vencer, alguma, né, não toda. Isaías chega ao Rio de Janeiro munido de uma carta de recomendação que lhe fora otorgada pelo coronel do lugarejo onde vivia, a pedido de seu tio, para que pudesse se apresentar a um deputado na capital e assim obter um emprego. Então, já dá para ver bem o que o Lima Barreto está interessado em tensionar. O mandonismo do interior, ou seja, o coronelismo e as relações políticas pelo alto. Então, não basta você ser um garoto um bom moço, inteligente, honesto, né? Você vai precisar, e o processo, a humilhação está aqui, né? Tipo, você vai ter que beijar a mão, vamos dizer assim, dessa gente que muitas vezes não tem nenhum desses atributos, nenhuma dessas virtudes, né? Não é honesta, não é inteligente, né? Tipo, mas está na dinâmica da herança do poder, né? Quer dizer, né? O Nelson vai continuar aqui. Veja lá, ele vai pedir um emprego na capital, né? É um jovem que foi procurar emprego na capital, no Rio de Janeiro. Lima Barreto já procura destacar aqui a ausência daquele sentimento republicano na Primeira República Brasileira, isto é, daquela virtude representada pela, ele cita, renúncia às vantagens privadas em favor do bem comum e da coisa pública. Fim de citação. Por quê? Para Isaías, a obtenção de um emprego só seria possível pela intercessão do deputado. Assim, antes mesmo de partir para a capital, apressou-se em fazer uso das relações pessoais do seu tio para obter alguma aproximação com quem, exercendo um cargo público, o deputado teria condições de, valentes das prerrogativas decorrentes da função pública, exercia, arranjar-lhe um emprego. E o processo de humilhação aqui se dá por quê? Porque vai se criar um imaginário de que o povo brasileiro é corrupto. Mas a gente está vendo aqui que o povo não é corrupto, no Lima Barreto. Ele é virtuoso. Corrupto é a classe dominante. Que para assim, criar uma identidade de domínio, que é uma lógica que está ali atrás da relação senhor-escravo, que eles nunca abriram mão, para ser senhor, você tem que ter o escravo para constituir sua identidade. Para isso, você humilha esse povo. E quando os projetos não dão certo, você culpa esse povo. Você diz que ele é corrupto, quando, na verdade, a corrupção é da classe dominante. É a Casa Grande que é corrupta. Não é virtuosa, não é inteligente, não é bom moço. Só tem privilégios. E tem essa relação perversa que o Lima Barreto está deixando a gente perceber aqui já. O garoto vai ter que se valer das conexões do tio para pegar um contato na capital com um deputado para conseguir um emprego. Não é nem um emprego público aqui, a princípio, não está falando nada disso, conseguir um emprego para trabalhar. Né? Então, a dinâmica do mundo do trabalho, né, na Primeira República, que ainda sofre com a sombra da Casa Grande, né, da saída da dimensão escravocrata, basta lembrar, né,
escravidão desaparece formalmente no Brasil em 1888. Esse texto é do início de 900. Então, não tinha tanto tempo assim. Do ponto de vista histórico, é nada essa distância, né? E aí, no próximo parágrafo, ele vai já começar a ironizar. O Lima Barreto ironiza bastante a questão do bacharelismo, como eu disse. Tem uma crônica dele fabulosa que ela chama Quase Doutor. É ele e conversando com um bacharel que é extremamente ignorante. O cara não consegue dominar nem a língua portuguesa. Tem vários por aí, hein? Tem vários por aí. Então ele vai dizer: Isaías via nesse emprego uma condição indispensável para alcançar o sonho de, livrando-se de sua condição de nascimento, pobre e mulato. Lembra que numa citação falou de uma condição autobiográfica da literatura do Lima Barreto? Essa é a condição dele. Ele é pobre, ele vive no subúrbio do Rio de Janeiro e ele é mulato. Então, por exemplo, ele não conseguiu, em vida, acessar a Academia Brasileira de Letras. Ali era um espaço para homens brancos ou mulatos de alma branca. Alguns já estavam acessando, mas, né, com a maneira mais, digamos assim, não tão virtuosa. Então, o Lima Barreto também se volta contra esse negócio do bacharelismo, né, do título de doutor dos bacharéis, né, que vem lá do PL, né? Lembrando, doutor é quem tem doutorado, né? Isso é uma coisa de distinção social também. Os bacharéis querem ser chamados de doutor porque eles não são iguais, né? Eles pretendem não ser iguais à massa da população. E o Lima vai denunciar isso. Então, sair livrando-se da condição de nascimento, pobre mulato, tornar-se doutor. Ele já está tensionando isso. Então, o sonho do Isaías é se distinguir, é reproduzir a dinâmica da classe dominante. E aí ele cita o próprio Lima Barreto, né? A minha situação no Rio estava garantida. Obteria um emprego. Um dia, pelos outros, iria às aulas. E todo fim de ano, durante 6, faria os exames, ao fim dos quais seria doutor. 6 anos? Qual faculdade ele está fazendo? A de medicina. Doutor aqui, então ele não está ironizando os bacharéis em direito, ele está ironizando a faculdade de medicina. Então, é o primeiro, é o outro anel, né, nos mudantes. Sem amparo de um padrinho, Isaías sabia que dificilmente alcançaria o seu sonho de se tornar doutor, diz o Nelson, né? E de alcançar os privilégios daí decorrentes. Aí ele cita Lima Barreto. Ser formado de anel no dedo, sobre casaca e cartola, inflado e grosso, andar assim pelas ruas, pelas praças, pelas estradas, pelas salas, recebendo cumprimentos. Doutor, como passou? Como está, doutor? Era sobre-humano. Fim de citação. É maravilhoso. Gente, eu consigo ver muita gente assim aí, né? Tipo, o sonho do Isaías Camilo, né? Tipo, acho uma pura ilusão, né? Sobre-humano é ser doutor de verdade, vamos dizer assim, né? Pensar por si mesmo, esse tipo de coisa, não com a porcaria do anel, né? Seu objetivo era se tornar doutor e conquistar aquele reconhecimento reservado apenas para essa classe de cidadãos. O que ele interessa aqui que o Nelson está mostrando? A formação, esse título forçado do doutor, ele já vai construindo a dinâmica da subcidadania. O doutor é cidadão. Percebe como é que ele descreveu isso? Circundar as salas, as salas nobres, os espaços nobres, o espaço da cultura, né? E a condição dele de mulato, marginalizado, pobre, é de subcidadania. Aqui o Nelson já está mostrando para nós como é que o Lima Barreto nos ajuda a ver isso, né? Para a gente ganhar tempo. Eu vou ler um outro textinho do texto de Lima Barreto que ele cita, né? Era uma outra casta para a qual eu entraria, e desde que penetrasse nela, seria de osso, sangue e carne diferente dos outros. Tudo isso de uma qualidade transcendente, fora das leis gerais do mundo, do universo, e acima das fatalidades da vida comum. Pronto. Aqui está a síntese do que o Nelson está querendo mostrar aqui, o Isaías Camilo. A distinção social. O doutor é nada mais do que uma manutenção de privilégios, de distinção social, né? Eu não quero ser igual à massa da população brasileira. A gente tem que entender por quê. Por que alguém que vem desse lugar quer ingressar na dinâmica da desigualdade? Claro, haver um interesse para não sofrer com essa desigualdade, mas também por que manter essa engrenagem? Né? Não por que não romper com ela. Então, aqui,
ele vai mostrar uma outra chave agora, né? Como é que o Isaías Caminha vai sofrer discriminação na sociedade do Rio de Janeiro do período, né? Então, mais o desenrolar da história mostra as dificuldades que o jovem moço encontraria na capital, desprezado pela sua origem e pela sua cor, massacrado pelo preconceito e pela discriminação. Aí ele cita, né? Foram de imensa angústia esses meus primeiros dias no Rio de Janeiro. Eu era como uma árvore cuja raiz não encontra mais terra em que se apoie e de onde tire vida. Era como um molusco que perdeu sua concha protetora e que se vê a toda hora esmagado pela menor pressão. Esse é o texto de Lima Barreto, né? Todavia, diz o Nelson, toda a vida de Isaías será marcada pela mediocridade de um homem que, lançado à sua própria sorte, não consegue romper as barreiras da ojeriza social sem ter ao seu dispor nenhum dos remédios republicanos que pudesse alterar essa realidade, né? Como acentua Alfredo Bose, aí ele cita, o que Lima Barreto nos revela, pela boca de Isaías Caminha, é o drama da subida precocemente interrompida. Ingressando na vida adulta, o jovem promissor se vê desamparado dos primeiros apoios e cai na esfera competitiva de um meio onde vicejam a hostilidade ou o desprezo pelo pobre, e, em particular, pelo negro e pelo mestiço. Fim de citação. Essa é a capital do Brasil, na Primeira República. Isso é o Rio de Janeiro. Ele está escrevendo a sociedade carioca do começo do século XX. Bom, eu vou dar um salto aqui, né? Tem uma outra citação, e aí um parágrafo, ele vai citar o artigo 72, parágrafo 2º, né, que ele já citou na introdução, então a gente pode pular, que era justamente a promessa constitucional, só para recordar aqui, acabar com essas distinções, com esses privilégios. Então, por isso que o Nelson está dizendo, esse projeto republicano fracassou desde o início, porque o texto de Lima Barreto já está denunciando que distinções sociais e privilégios não desapareceram da sociedade brasileira, pelo contrário. E aí, no parágrafo de baixo, ele diz, o intuito de Isaías era livrar-se de sua incômoda condição social, de excluído, subhumano, mas para fazer parte daquele seleto grupo de sobre-humanos, os doutores. Isaías não acreditava propriamente no projeto da República no Brasil, pois estava muito mais interessado em se ser reconhecido do que se mobilizar em torno de uma causa. Então, aqui lembra que ele falou na introdução? Não há um sentimento constitucional? O Isaías Caminha está mostrando isso. Ele não está defendendo a República, ele só quer a distinção. Então, na verdade, ele não tem nenhum espírito republicano. Ele quer manter o privilégio. Ele quer ingressar na esfera dos privilégios. Ele não quer romper com eles. Então, não há um espírito constitucional da República aqui. Lima Barreto coloca Isaías, diz o Nelson, assim, entre o sonho de alcançar o prestígio social e as humilhações cotidianas que lhe eram impostas. E com isso desvela, a seu modo, a praxis, ou seja, a prática social da Primeira República com a naturalização das desigualdades. Então, aqui o Nelson meio que colocando o argumento da leitura que ele está fazendo das recordações do Isaías Caminha. E aí ele vai mobilizar o outro texto. Na sequência, a gente lê um pouquinho mais aqui para ver como é que ele vai recortar, que é o Policarpo Quaresma, né, o triste fim de Policarpo Quaresma. Valendo-se de um estilo diferente, diz o Nelson, marcado por uma fina ironia, Lima Barreto escreveu o triste fim de Policarpo Quaresma em 1911, publicado em folhetins no Jornal do Comércio e em formato de livro pela Revista dos Tribunais em 1915. A Revista dos Tribunais é a editora que vocês conhecem aí do direito, né? Ao contrário de Isaías, Policarpo era um nacionalista exacerbado, um major do Exército Brasileiro que foi taxado de, entre aspas, Dom Quixote Nacional, por Oliveira Lima, no comentário que escreveu à época da publicação do livro, na edição do jornal O Estado de São Paulo, de 13 de novembro de 1916. Então, o Estadão está por aí desde o período, hein? Tá? Jornal antigo, né? Policarpo pretendia reformas radicais, para quem já leu o livro vai se lembrar, né? Inclusive, ele queria adotar o tupi-guarani como língua oficial do Brasil, né? As tradições indígenas. Tem o filme também, tá? O triste filme Policarpo Quaresma, é legal o filme. Quem não leu o livro, gosta mais de ver o cinema, tem o filme. Por causa da convicção, ele está citando aqui, né, que sempre tivera de ser o Brasil o primeiro país do mundo, e o seu grande amor à pátria eram agora ativos e impeliram a grandes cometimentos. Então, o fim de citação é o Lima Barreto falando o Policarpo Quaresma, né? Policarpo estava certo de que se faziam necessários apenas pequenos melhoramentos, simples toques, porque em si mesma era a sua opinião, a grande pátria do cruzeiro
só precisava de tempo para ser superior à Inglaterra. Ó, a Inglaterra, hein? Nós vimos lá na primeira parte da manhã. O Brasil ia ser maior que a Inglaterra. Para tanto, chegou à conclusão, agora diz o Nelson, de que seria preciso transformar o tupi-guarani em língua oficial, livrando o país da língua emprestada de Portugal, razão pela qual apresentou um requerimento nesse sentido no Congresso Nacional, ao Congresso Nacional. O requerimento virou o assunto do dia e Policarpo recebeu uma saraivada de críticas de todas as partes. Até que, por descuido, traduziu para a língua tupi-guarani um ofício na repartição, o que lhe custou a suspensão e o encaminhamento ao hospício, onde permaneceu por 6 meses. De lá foi morar no Sossego, uma propriedade onde Policarpo se dedicou com afinco à agricultura, crendo nas potencialidades do solo brasileiro, muito embora não tenha logrado nenhum resultado, vencido que foi pelo constante ataque das formigas, a demonstrar que a fragilidade das plantações, mesmo que trabalhadas com patriotismo. Tempo depois, foi convocado a integrar novamente as fileiras do Exército, respondendo prontamente o convite para, em gesto de grandeza patriótica, combater a rebelião que se instalara. Nessa ocasião, em contato com o Marechal Floriano, Primeira República, insistia quanto à necessidade das reformas radicais. Aí ele cita Lima Barreto. Vê, Vossa Excelência, como é fácil erguer este país, desde que se cortem todos aqueles empecilhos que eu apontei, no memorial que Vossa Excelência teve a bondade de ler, desde que se corrijam os erros de uma legislação defeituosa e inadaptável às condições do país, de tributários ficaremos com a nossa independência feita, se Vossa Excelência quisesse. Essa parte aqui, de uma legislação defeituosa, o Lima Barreto está acompanhando boa parte da crítica dos constitucionalistas da Primeira República. Ou acompanhando, ou está antecipando ela. Vai dizer o quê? A Constituição de 1898, era a crítica que o Rui Barbosa sofria. Ela é uma adaptação da Constituição americana no Brasil, nos Estados Unidos do Brasil, até o nome do país era esse, sem considerar em nenhum momento a realidade social brasileira. Eu vejo que o Lima Barreto está denunciando isso, nesse trecho aqui. Esse diálogo ficcional do Policarpo Quaresma com o Floriano Peixoto. Então, assim, aqui é o ponto. Floriano, por sua vez, respondeu: você, Quaresma, é um visionário. Por aqui, acho que dá para a gente encerrar essa parte do texto do Lima Barreto, que o Nelson vai mobilizar agora, como que esses dois personagens, então, um que denuncia as desigualdades, os privilégios, que é o Oséias Caminha, e um que também denuncia isso, mas de outra maneira, de desigualdade que por sofrê-las, na pele negra, mulata, mestiça, e que vem do subúrbio da pobreza, e por outras vias, como é que um sujeito ligado às armas, o exército, um burocrata do exército, está denunciando uma certa inadequação da forma constitucional do Brasil à sua própria realidade. Então, os dois personagens estão aqui assumindo um tom de crítica, de denúncia, importante aqui. No finalzinho dessa página, o Nelson vai dizer: a decepção de Policarpo, no seu triste fim, é a denúncia de Lima Barreto ao fracasso da Primeira República, feita sob a perspectiva de um visionário que tentou, em vão, transformar as promessas da modernidade em realidade. Tanto Policarpo quanto Isaías, na escrita de Lima Barreto, são fracassados, cada qual a seu modo. Mas o fracasso de ambos serve para ilustrar que as promessas mais significativas da República foram abortadas no nascedouro do regime, que se revelou incapaz de transformar, republicanamente, a sociedade brasileira no início do século XX. Lima Barreto, como adverte Francisco de Assis Barbosa, talvez conseguiu verter na literatura o verdadeiro Brasil, no início do século XX. Razão pela qual o interesse pela sua obra seja tão atual em busca da compreensão das origens da República Brasileira. Então, aqui como que o Nelson lê os dois textos, aquilo que ele recorta, o limite, então, tanto Isaías quanto o Policarpo são fracassados, porque eles estão representando, digamos, uma certa tristeza da cidadania brasileira, porque o próprio projeto republicano fracassou no início. Ele não conseguiu cumprir as promessas que ele fez. Ele não acabou com os privilégios, ele não acabou com as distinções sociais, ele não constituiu uma vontade constitucional no povo brasileiro. Esse é o ponto. E aí, o segundo movimento do texto, que eu vou cortar aqui algumas partes, para a gente ganhar tempo. Deixa eu só ver aqui que horas são. Tem mais 2 tópicos, que a gente faz, dá 3 tópicos, que é a conclusão, e a gente vai ter que recortar aqui
para dar tempo, para a gente não ficar tão cansativo. Como eu falei, essa parte a gente teria que ler bastante texto para comentar, e já são 5 para as 3, né? Vamos mais um pouquinho aqui, mais uns 15 minutinhos. Então, lê esse tópico, a gente para, né? Vai tomar água, tomar um café, andar um pouco, levantar, sair da frente do computador, e aí volta para encerrar, beleza? Então, a modernidade brasileira, diz o título, né? O tópico, o desenvolvimento de uma cidadania precária, ele põe entre aspas, e a naturalização da desigualdade. Veja que essa questão da naturalização da igualdade é uma linha forte do argumento do Nelson, como ele apresentou, né, na tese dele. Então, o que a gente vai, o que eu vou saltar aqui, dos 2 primeiros parágrafos? Porque ele vai recuperar um pouco o debate europeu, americano. Ele usa muito Tocqueville, né? Que tem um livro lá sobre a Revolução Americana, né? A democracia na América. Então, foi observar um pouco os Estados Unidos, né? O europeu vai observar os Estados Unidos, né? Isso a gente fez na primeira parte, na manhã, mostrando os movimentos revolucionários, o constitucionalismo moderno e tal. Então, a gente não precisa. Vamos para o texto do Nelson, né? Como é que ele. Então, a gente já tem isso diante dos olhos. Ele vai dizer, então, pula os 2 parágrafos, tem o título, aí tem 2 parágrafos, o terceiro, eu vou ler. A igualdade aparece, a gente só recuperar a linha de força do argumento, né? Nas sociedades modernas avançadas, como um imaginário simbólico sobre o qual se edifica a ordem social, política e jurídica. E, para nós, né, ela é o princípio normativo dos direitos de segunda dimensão, dos direitos sociais. A noção de igualdade é a sustentação, é a fundamentação. Todas as práticas e instituições orientam-se por esse horizonte simbólico, o qual institui os elos sociais possíveis, sem os sentimentos criados pela realidade primária da igualdade, sem as opiniões e as práticas por elas agitadas ou sugeridas, não há qualquer possibilidade de constituição de comunidade. Ou seja, ou nós levamos a sério a ideia de igualdade para pensar direitos, dinâmica de direitos, ou nós não vamos constituir uma comunidade nesse país. Significa que uma questão aqui é cabível. O que é que nós constituímos no Brasil hoje? Se nós somos um dos países mais desiguais do mundo, a denúncia do Lima Barreto que o Nelson está fazendo aqui está vigente. E muitas vezes, o que a gente pode perceber é que muitos Isaías e muitas Isaías caminhas estão por aí. Eles não estão preocupados com república, eles não estão preocupados com direitos, eles não sabem, nem sequer querem saber sobre o projeto constitucional. O Lênin, como eu disse, vem denunciando uma coisa importante. O Brasil consegue formar bacharéis em direito que odeiam a Constituição. Uma das explicações está aqui, nesses textos literários que o Nelson está mobilizando. Me parece que uma resposta possível é essa. Porque outro dia eu disse para uma colega que estava angustiada pelos tempos que a gente vive. Mas como pode? Eu falei, essa pergunta não está certa. Não é como pode. Se você acha que tem alguém... Elas viram isso, viram aquilo. Falo, não se importa. Não é como pode. É que você tem uma visão... A sua visão é iludida com um certo discurso constitucional, de igualdade, de direitos. A classe dominante brasileira não se importa. Não se importa. Esse é o ponto. E por aqui a gente consegue ver bem isso. E os alpinistas sociais, em grande parte, eles também não, porque eles querem emular isso. Eles querem passar para os privilégios. Eles não querem acabar com os privilégios, como é o projeto republicano. Ou seja, levar a sério o discurso constitucional da igualdade. Eles querem reproduzir a prática de privilégios. Ou seja, nós estamos muito distantes daquilo que a gente viu na primeira parte, na manhã. A partir daqui. Mais ou menos o Nelson está dizendo o quê? Fechando o argumento aqui, dizendo, aquela cidadania política da igualdade que nasce com a Revolução Francesa como promessa, ela está muito distante daqui. E agora ele vai começar a mostrar isso, né? Por isso, diz o Nelson, a distinção aqui trabalhada parece tão fundamental e oportuna. Isso porque, no contexto das sociedades modernas centrais, o valor conferido à igualdade aparece indubitavelmente, sem dúvida, né, como o de um elemento fundante de instituições e práticas associadas às emergências do capitalismo e do individualismo liberal. Isso é importante para nós, para a dinâmica dos direitos sociais, lembra? Que a gente viu lá no final. E é precisamente do fato da igualdade que deriva as visões do poder como expressão da soberania popular, a ideia elevada dos direitos políticos, o respeito pela lei e ainda o importante espírito público presente nas sociedades democráticas. Em suas palavras, o autor assinala
Ele vai citar o Tocqueville aqui, eu vou saltar esse parágrafo. Por outro lado, ele vai comparar. Nas sociedades periféricas, o fato da igualdade nunca efetivamente existiu como fonte imaginária da constituição da comunidade. Constituição com C maiúsculo, é a nossa Constituição, né? A ideia. Jamais atuou como elemento capaz de gerar sentimentos, de sugerir práticas, de fundamentar a origem das instituições e muito menos de modificar tudo aquilo que fosse contrário ao seu reconhecimento universal. De maneira oposta, o que há de fato nessas sociedades periféricas, como o Brasil, é a prevalência das hierarquias, das relações personalistas e de parentesco, da apropriação privada do público, da lei como expressão de privilégios, afinal, da naturalização da desigualdade e da construção social da subcidadania. Então, se um lado você quer construir a cidadania política forte, participação, soberania popular, na periferia, o projeto é outro. O projeto é dar uma forma constitucional. Se tem essa preocupação de ter documentos constitucionais, declarações de direitos, só que, na realidade, isso tem um sentido em sinal trocado. Né? Você dá a roupagem para garantir privilégio. Você constrói a desigualdade. Você constrói a subcidadania. A massa da população não vai ter acesso aos direitos de cidadania, não terá acesso a direitos sociais, esse tipo de prática. Então, diz o Nelson, assim, retornando-se à realidade pátria, a especificidade do processo de modernização da sociedade da nova periferia, como a brasileira, tem a ver antes com a ausência do que com a presença de uma organização social, de uma tradição moral ou religiosa que pudesse efetivamente esquematizar, no sentido kantiano aqui, de um esquema de pensamento, o impacto modernizante das práticas institucionais transplantadas como artefatos prontos. Então, transplantados como artefatos prontos, mais ou menos a crítica ao Rui Barbosa. Você pega a Constituição Americana e faz aqui. Você constituiria o Brasil. Não funcionou. Não tem modelos constitucionais prontos para serem implantados em outros lugares. É isso que ele está dizendo aqui. Isso não melhora a nossa realidade, não melhora pegar o discurso. Não estou dizendo, ele não está dizendo que esse discurso de direitos é menos importante, que a gente não tem que observar práticas de outros lugares. Não, não é isso. É importante, a gente tem que entrar nesse debate, mas pensar a partir da nossa realidade também, do nosso contexto. Né? Os princípios liberais, diz o Nelson, na sociedade brasileira pré-independência, despojados de suas raízes anticlericais e distantes do universo social e intelectual, que fez do liberalismo europeu a ideologia negadora dos reais fundamentos da submissão do trabalho ao capital, adquiriram um sentido predominantemente antimetropolitano, significando, quando muito, a luta contra os monopólios e privilégios instituídos pela coroa portuguesa. Na verdade, o liberalismo se constituiu no Brasil como uma linguagem comum que permitia, no contexto intra-elites, entre as elites, em que se deu a expansão negociada da ordem burguesa pátria, uma legitimação, ainda que de curto prazo e reduzido, às parcelas privilegiadas da população, das demandas por respeito a contratos, instituição de uma ordem legal autônoma, uma estruturação representativa, ainda que extremamente restritiva. Nesse sentido, todas as reformas jurídicas ocorridas no Brasil buscavam, a todo custo, manter a integralidade e a unidade do país, acomodando os interesses conflitantes das minorias dominantes, sem, contudo, pelo menos, minimizar os problemas econômicos e sociais que afligiam a maior parte da população brasileira, pobre, desprovida da propriedade e alijada do poder. Uma massa de subcidadãos. Assim, os subcidadãos seriam aqueles indivíduos, então ele está definindo aqui, né, que detêm um hábito precário, ou seja, aquele tipo de personalidade e de disposições de comportamento que não atendem às demandas objetivas para que sejam indivíduos ou grupo social, possam ser considerados como produtivos e úteis em uma sociedade do tipo moderno e competitivo, podendo gozar de reconhecimento social com todas as suas dramáticas consequências existenciais e políticas. Em síntese, para G.C. Souza, hábitos precário estaria abaixo do hábitos primário, pré-condições sociais, econômicas e políticas do sujeito útil, digno e cidadão, e do chamado hábito secundário, que, por sua vez, está acima do primário e institui critérios classificatórios de distinção social. A ausência desse ethos moderno, capaz de cimentar as suas próprias práticas e instituições, constitui o pano de fundo para a explicação acerca do fenômeno da naturalização da desigualdade nas sociedades da nova periferia,
como a brasileira. Então, para a gente fechar esse argumento, né, o que se consolidou por aqui? O subcidadão, né, que é uma pessoa que não é adequada ou útil para a forma moderna de organização econômica, do trabalho, ou seja, é alguém que não ingressa na segunda geração de direitos, a não ser do ponto de vista formal. É uma pessoa que vai viver do trabalho precarizado, do subemprego. Ora, a gente falou lá, direito do trabalho, relação de emprego protegida contra a dispensa habitária, lembra-se? Artigo 7? Carteira de trabalho, relações de subemprego não tem carteiras assinadas. Então, a partir daqueles textos ali, o que o Leão Barreto está fazendo na leitura do Nelson é mostrar que, no limite, há uma forma jurídica, constitucional, que tem um discurso de direitos, mas que, no fundo, não está constituindo o cidadão, não está constituindo um sujeito de direito no sentido forte da expressão. O que está aparecendo é a constituição ainda é a manutenção de privilégios, de herança privilegiada, que se vale dessa subcidadania, inclusive para fazer a sua distinção social. Então, sujeitos de direito, uma minoria detentora de sujeitos de direitos que estão no poder, que está no poder, melhor dizendo, nas instituições, e que não vai abrir mão disso. Por quê? Porque ela não tem interesse na República, ela não tem interesse na igualdade, ela não tem interesse nisso. Parece que aqui o Brasil vira um terreno fértil para certas coisas que a gente conversou no final da manhã, né? Bom, e aí ele vai dizer, igualdade é o valor básico da modernidade ocidental, sendo a fonte de dignidade e reconhecimento individual em primeira instância. Ele está citando o G.C. Souza aqui, né? A violência, vou dar vários saltos aqui agora, né? Perdão, eu estava pulando um parágrafo que é importante. No transcurso histórico, parágrafo de baixo, né, da modernidade brasileira, portanto, a disseminação massiva do hábito precário constitui o pano de fundo consensual, que institucionaliza e legitima as práticas e instituições modernas na sociedade brasileira, induzindo uma perversa dinâmica de invisibilidade pública e humilhação social. Na medida em que naturaliza posições de desigualdade, prevalência de privilégios, indiferenças cortantes em relação a inúmeros sujeitos e grupos sociais, estigmatizações e desumanizações permanentes, desfigurando de forma gritante tanto o sentido quanto a eficácia e incidência dos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade humana. Então, por mais que a gente tenha um modelo constitucional importante, uma forma constitucional dirigente, nós temos que dar conta que a Constituição de 88 tem como plano de fundo essa desigualdade, essa subcidadania. Ou seja, a nossa tarefa em implementar o projeto constitucional de 88 é mais grave ainda. Porque aqui a gente está pensando a partir da Primeira República, mas isso vem como uma herança. Beleza? Para finalizar esse tópico, eu vou lá um pouquinho antes do segundo, né, a histórica desigualdade social, o sofrimento político tem a ver com o desprivilegiamento de todo um setor social, gerando por igual uma pobreza política. Então, ele vai acompanhar um pouco a Hannah Arendt no final desse tópico, para mostrar como que o brasileiro é pobre politicamente. E aí ele não está falando só desse subcidadão, não. A classe dominante brasileira é pobre. É a forma como eu estou recusando de chamá-la de elite. Ausência de esclarecimento. Esclarecimento de que, mais ou menos como o John Rawls fala, se tiver progresso, todos têm que progredir. Lá no final da teoria da justiça, o John Rawls vai mostrar na curva de Pareto. Se o de cima, mais lembra a canção das meninas, lá não lembro o nome, acho que era Ruge, o de cima sobe, o de baixo desce, essa é a dinâmica do Brasil. É o que está acontecendo aqui, que o Nelson está mostrando. O John Rawls fala o contrário para os Estados Unidos da América, vai dizer, se o de cima sobe, o de baixo tem que subir também. Isso é uma teoria da justiça. Se o de cima, se a gente levar a canção das meninas a sério, e eu acho que é bem séria aquela denúncia delas, não é ironia não, se o de cima sobe, o de baixo desce, o que acontece? A gente aumenta o nível de desigualdade. Não há progresso nisso daqui.
no primeiro curso de Teorias da Constituição, o professor Paulo Bonavides anunciou: se nós não nos dermos conta, nesse país, desse grave problema da desigualdade social e ficarmos brincando de aumentar esse buraco, essa vala, o Paulo Bonavides vai dizer: a guerra civil é inevitável. Ninguém é capaz de aguentar essa dinâmica de sofrimento político, de sofrimento material. Uma hora a rebelião vem. Não é o que o Nelson está afirmando aqui, eu estou fazendo a conexão com aquele texto do professor Paulo Bonavides, é uma tese que o professor Paulo Bonavides coloca sempre no horizonte. Do país constitucional ao país neocolonial, ele fala sobre isso também. Então, esse primeiro movimento do texto do Nelson aqui é para mostrar como é que se constrói essa subcidadania e desigualdade, como é que isso gera um tipo de sofrimento e pobreza política, desde a Primeira República. Beleza? O segundo movimento e o terceiro, que a gente lê na segunda parte, vamos dar um intervalinho aqui, vai então falar da histórica desigualdade social e como é que a intervenção do Estado brasileiro é tendenciosa, né, em alguns momentos. E aí, o último tópico, o constitucionalismo dirigente, as promessas descumpridas e a construção de uma república. Então, ele vai mostrar como é que a Constituição de 88, como projeto dirigente, ainda pode nos ajudar a construir uma república no Brasil. Nós não teríamos essa república construída aqui. Então, é a aposta que o Nelson faz ainda na Constituição de 88, e no seu programa de direitos sociais, de erradicação da pobreza, da desigualdade, né, lá no artigo 3, que a gente leu. Beleza? Vamos fazer um intervalinho aí, uns 10, 15 minutos, a gente volta, toma um café, vai dar uma caminhada aí em casa, esticar a perna, e 3h15, agora não, 3h10 agora, 3h20, sei lá, 3h25, por ali a gente volta, encerra nosso encontro, eu vou dar uns cortes aqui nessas partes finais, tá bom? Então, até daqui a pouco. Combinado, até mais.
Bom, vamos lá, né? Para gente finalizar aí, passou um pouquinho do tempo, eu estava falando com a amiga minha do Ministério Público do Trabalho, está cheio de denúncias, né? Por conta da período eleitoral, né? O plantão de hoje está cheio de denúncias também. De assédio eleitoral, né? Então, a gente está falando um pouco disso aqui, ver como é que a coisa funciona nesse país aqui. Então, para a gente finalizar aqui, né? O Nelson vai mostrar um pouco a relação agora da desigualdade social, histórica desigualdade social brasileira, e como é que o Estado brasileiro vai ser projetado para intervir de maneira um pouco tendenciosa, né? Nessa discussão, né? Nesse ponto aqui. Então, o primeiro parágrafo ele recupera um pouco o professor Paulo Bonavides, né? Então, ele diz: respeitando os limites espaciais sugeridos a este tipo de texto, o artigo jurídico, né? Não será reproduzida aqui a tão difundida teoria das transformações dos modelos de Estado, Bonavides, restando apenas registrada a constatação weberiana de que a teoria política alcança seu ponto alto, recusando a ideia de finalidade da política ou do Estado, contrariando a noção difundida pelo pensamento clássico, na qual a comunidade política tem uma finalidade específica, o bem comum, e consiste no conjunto de condições materiais e morais que permite a cada um de seus membros alcançar o seu telos, que ele recupera um pouco Aristóteles aqui, né? Ele vai dizer: no caso brasileiro, entende-se que a modernidade, além de tardia, foi um simulacro, né? Na medida em que se detecta a sua desfuncionalidade enquanto modelo social, cuja postura intervencionista serviu para aumentar ainda mais as desigualdades, parcela expressiva dos mínimos direitos sociais não vem sendo cumprida. O projeto constitucional tão bem arquitetado, de 1988, segue ineficaz em decorrência de uma baixa funcionalidade, entre aspas, a expressão do Lenin Streck. Os preceitos fundamentais que apontam para o acesso à justiça continuam ineficazes, né? Então, aqui, nós vamos ver que ele vai fazer a relação então, dessa desigualdade, em alguma medida, com essa baixa constitucionalidade, essa baixo sentimento constitucional. E então essa intervenção do Estado brasileiro também ela é meio simulada, né? É um simulacro aqui que ele tá mostrando, né? Ele vai fazer umas citações do Leme aqui, dá para a gente saltar, porque interessa mais a gente ver o texto dele, né? Então, eu começo o parágrafo assim: a modernidade no Brasil, né? Dá uma página, vira uma página, quem está acompanhando. A modernidade no Brasil no Brasil formou-se a partir de uma esquematização, entre aspas, capaz de comportar peculiaridades sociais, políticas econômicas e jurídicas diferenciadoras das nações centrais, onde projetos sociais interventivos foram efetivamente implementados pelos estados. As transformações estatais que ocorreram nas nações europeias e também nos Estados Unidos não se processaram de forma semelhante na periferia do capitalismo. Coisa que a gente adiantou um pouco esse argumento, né? Projeto de construção de um pouco que a gente falou na primeira parte da manhã também. Projeto de construção de uma nação sob o poder de um Estado soberano, imposto de fora, no Brasil foi marcado, em síntese, pela brutal apropriação do espaço público pelo interesse privado, por alguns favorecidos pela esquematização da desigualdade político-jurídico-social. Então, tem um ponto aqui que me parece que ele acompanha alguma medida, sem citar uma hipótese que eu acho bastante interessante também, né, que já fez aí direito administrativo comigo, né, eu sempre ressalto isso, né, essa noção do público no Brasil, de república, ela é bastante difícil por essa conjuntura, né? Ali, a marca talvez seria o ponto de partida, pensar a partir dessa herança escravocrata. Ontem, inclusive, falava com o Piratelli também falou isso numa aula que eu assisti de manhã com o pessoal do primeiro ano. Importante essa dimensão, né? A saída da condição de senhor de escravo não foi só a indenização pela, digamos, a alforria daquelas pessoas, mas também na negociação foi uma certa apropriação do Estado por essas pessoas. Então, aqui você tem uma dinâmica de apropriação do Estado por interesses privados. Isso é importante para a gente pensar a dinâmica lá do direito administrativo. A gente está falando de supremacia do interesse público sobre o interesse privado, como teoria do direito administrativo, nós estamos falando do que aqui no Brasil?
né, tentar adequar esse tipo de teoria, de doutrina, para a nossa realidade, passa um pouco por aqui. E o Nelson está mostrando isso. O Barreto apontou isso nos textos dele, né, de literatura. Há uma dinâmica bastante ruim do Brasil e dos brasileiros com relação à noção do público, né, da coisa pública, da república, né? Sempre o interesse privado, às vezes o interesse mesquinho, muitas vezes, né? Então, é um pouco esse horizonte interessante que ele tá colocando aqui, né? O projeto de construção de uma nação, né? Como a gente colocou aqui, sobre um poder imposto de fora, né? É difícil. Uma questão da colônia, algumas coisas que vêm dali, né? Ele tá colocando aqui, né? Ele faz uma citação longa aqui do autor, vou pular, porque ele vai dialogar com o Sérgio Buarque de Holanda no próximo parágrafo, né? No Raízes do Brasil. É interessante a gente dar uma olhada aqui. É possível invocar a análise de Sérgio Buarque de Holanda, que aponta como uma das principais características das sociedades que sofreram a colonização ibérica foi ele cita, repulsa firme a todas as modalidades de racionalização e, por conseguinte, de despersonalização. As relações intersubjetivas eram firmemente marcadas por laços de amizade, sendo esta prática levada do âmbito privado para o público, e daí as consequências danosas que até nos presentes dias se pode verificar. O Estado, com isso, passou a ser encarado como uma ampliação do círculo familiar, no qual começaram a preponderar interesses particularistas. Então, esse é o Sérgio Buarque falando no Raiz do Brasil, né, uma parte ali, e o Nelson comentando no final. Então, esse é um pouco, veja, bastante diferente, né, do que a gente viu na primeira parte da manhã com os modelos europeus e dos Estados Unidos, né? A nossa estrutura é mandonista, patrimonialista, né? Patrimonialista no sentido que esses interesses privados vão se apropriar da coisa pública. Os indícios de atuação visando o bem comum republicano por parte do Estado brasileiro remontam ao modelo autoritário reformador de 1930, que lança as bases de profundas transformações na economia, com ênfase na indústria de base e na construção de infraestrutura para o crescimento capitalista em grande escala, e na política com o alargamento da ínfima participação então existente, alterando períodos de democracia formal plena e autoritarismo. Estava falando do período Vargas, primeiro período Vargas, Revolução de 30, Constituição de 34, golpe de Estado em 10 de novembro de 1937, Estado Novo de 37 em 1945, Constituição de 46, 46, 64, novo golpe de Estado com a ditadura de 64, vai até 88. Então, em linhas, só demarcações temporais para a gente lembrar aqui. Então, digamos, alterações de formas liberais democráticas para períodos autoritários, está falando de 2 golpes de Estado, né, 37 e 64. Então, portanto, 2 ditaduras, né? O Estado Novo e a ditadura civil-militar de 64 e 85. Contudo, com a relação à intervenção social por parte do Estado, né, o Estado vai ser interventor a partir daqui, a gente falou, né? Constituição da primeira parte, Constituição de 34, 46, cujo modelo é Weimar, né? É México, em alguma medida. Você tem um Estado que participa da dinâmica econômica justamente porque o capitalismo é atrasado. Então, o Estado é um agente, não é só um ator econômico, ele é um estimulador. Empresas públicas vão nascer aqui, né? Algumas delas estão por aí ainda hoje, né? Contudo, com relação à intervenção social por parte do Estado, com pelo menos a intenção de se transformar a sociedade, percebe-se a ineficiência e, pior, a contribuição para a intensificação do processo de crescimento do abismo social no Brasil, né? Em suma, diz o Nelson, contrariando a proposta oficial de transformação da sociedade, o intervencionismo estatal, a partir do século XX, mais especificamente em sua primeira metade, contribuiu, de fato, para a sedimentação da subcidadania, ampliando-a, transformando-a num fenômeno de massa no Brasil. No período que compreendeu o início da proposta oficial de crescimento reto citado e o fim da ditadura militar no Brasil, Ottaviani demonstra, o sociólogo Ottaviani, né, demonstra com dados estatísticos que o boom econômico realmente aconteceu. Todavia, a desigualdade manifestada na má distribuição de renda manteve-se lamentavelmente presente na história desse período. Acho que vale a pena a gente ler essa citação do Ottaviani, né? Vejamos o que se diz em documento governamental. Então, o que ele vai citar aqui do Ottaviani? Tem uma fala, né, de que o Brasil, e esse é o ponto que nós estamos analisando no grupo de pesquisa Constitucionalismo, Desenvolvimentismo e Autoritarismo,
Nossa questão lá é, por que o Brasil cresce em períodos ditatoriais? Então, a academia não trabalha com fake news. De fato, o Brasil cresce. Mas qual é a relação entre crescimento econômico e ditadura? Essa é a pergunta, né? Tem que haver uma explicação racional para isso que nós estamos tentando encontrar. Que é o que ele está dizendo aqui. O ponto que o Nelson destaca bastante interessante, e tem um discurso, né, que se reivindica herdeiro, uma certa melancolia sobre a ditadura aqui no Brasil, que agora não se envergonha mais de se apresentar, que fala desse crescimento. Agora, o que eles não falam é que, junto desse crescimento, a desigualdade aumentou. E outra parte dessa história que é ocultada é a do endividamento do Estado brasileiro. Foi um período de superendividamento, do aumento da dívida pública, ou seja, houve crescimento com algum investimento, lá desde o Estado Novo, 37 a 45, depois de 64 a 85, só que na mesma proporção, ou talvez tem alguns momentos maior, proporção maior, você tem o aumento da desigualdade do endividamento internacional. E esse dinheiro foi para algum lugar. Como a ditadura não presta conta, a gente não tem muito informe sobre isso, né? Mas então diz o Ottaviani, né? Desde os anos 30, e mais ainda a partir de 50, o poder público investiu largamente na expansão e diversificação da economia. Mobilizou recursos para transportes, geração e fornecimento de energia, comunicações, serviços de infraestrutura urbana. Investiu, entre aspas, diretamente na produção de insumos considerados estratégicos para a produção e desenvolvimento industrial, como no caso da siderurgia e do petróleo, da mineração e dos transportes. Em geral, através de empresas estatais ou de associações dessas com capital nacional e estrangeiro. Cresceram a urbanização, a industrialização e as exportações de manufaturados, além das exportações de matérias-primas e gêneros. As dimensões da economia brasileira cresceram 14 vezes entre 1940 e 1980. Tanto assim que a economia brasileira hoje é industrializada, moderna, diversificada, e a renda per capita passa de 160 para 2.100 dólares. Então, citação do Ottaviani mostrando os dados, né? Analisando os dados, e reconhecendo que houve um crescimento. O que o Nelson vai mostrar é que, na verdade, isso também é acompanhado de efeitos colaterais. A gente viu, né, na primeira parte, de manhã, o Hegel viu que, quando o capitalismo se desenvolve, ele também, além de produzir riqueza, ele produz pobreza também. O problema é que nós estamos no capitalismo periférico, né? Então, não é que ele produz desigualdade e pobreza, ele vai aumentar o que já existe. Né? Tipo, não é uma coisa que ele vai começar a produzir do zero, como lá no início que a gente viu no século XVIII. Ele vai aumentar a coisa aqui, né? Então, nesse diapasão, diz o Nelson, naquela altura, o discurso da expansão econômica já era difundido, como hoje ainda é, mascarando para baixo do tapete a sujeira da desproporção da distribuição de renda. Era desta forma que ela alertava Jaguaribe. Ele cita: a sociedade brasileira caracteriza-se pela maior discrepância existente no mundo entre seus indicadores econômicos e sociais. Ou seja, aqui, para o Jaguaribe, o Brasil é o país mais desigual do mundo. Aqueles situando o Brasil como oitava potência econômica no mundo ocidental se aproximam dos níveis dos países industrializados na Europa, enquanto indicadores sociais se aproximam do nível dos países menos desenvolvidos do mundo afroasiático. Essa é a imagem, isso é o Brasil fora da chave da pré-compreensão inautêntica. Aqui é o Brasil autêntico, de uma brutal desigualdade, né, que a gente pode pensar a partir do texto do Lima Barreto, né? Vou virar aqui a página e vou ler um último parágrafo dessa parte, que a intenção dele é só mostrar essa relação, né, da intervenção de simulacro do Estado brasileiro, como um Estado intervencionista que vai, digamos, amenizar a desigualdade. Pelo contrário, né, ele vai aumentar a desigualdade, e muito nos períodos ditatoriais, 37, 45, 64, 88, 86, né, 85, 86. Ele vai dizer: o cenário de abismo social que se agravou no decorrer do século XX chega à última década deste e no início do século XXI com alguns indicadores de diminuição dessa diferença. Todavia, o princípio que surgiu entre a minoria detentora da riqueza e a maioria assolada pela pobreza é tão profundo que, mesmo com alguns indicadores favoráveis à boa distribuição de renda e à melhoria das condições de vida dos subcidadãos brasileiros, ainda assim o quadro social brasileiro odierno, no quesito distribuição de renda, desigualdade social, segue desolador e pode ser constatado quase cotidianamente em publicações dos mais variados órgãos de pesquisa. Aí ele cita alguns textos do Ottaviani também. Então,
ele vai dizer, as diferenças sociais e regionais já apontadas em outro lugar, objeto de preocupação do artigo 3º da Constituição de 88, que a gente leu na manhã, colocam o Estado e a sociedade brasileira diante de desafios ainda mais complexos em tempos de globalização neoliberal. Diante disso, adivinha a questão. Como se transformar efetivamente em um Estado social intervencionista na periferia do capitalismo globalizado em pleno século XXI? Ou seja, já que nós temos como projeto defender a Constituição de 88, como é que a gente vai fazer isso? Né? Indagando-se de outra forma, o Estado ainda é possível, como fiel guardião e executor das promessas da modernidade, a fim de se construir um padrão social mínimo capaz de efetivamente inserir todo um contingente de outsiders sociais no Brasil contemporâneo? Essas duas questões, então, que ele vai tentar responder, né, apresentar pelo menos um esboço de resposta na parte final, cuja a gente já viu, a grande tese. Ele vai apostar que a Constituição de 88 ainda merece uma chance como Constituição dirigente. Então, o constitucionalismo dirigente, as promessas descumpridas e a construção de uma república, né, que é o fim do texto para nós aqui, o fim do nosso encontro. Ele começa assim, como uma típica carta compromissária, né, compromissos constitucionais era a forma como os constitucionalistas de Weimar usavam, né, a Constituição de Weimar era uma Constituição compromissária, Constituição compromisso. A atual Constituição encarnou síntese das contradições brasileiras juntamente com o desejo de mudança. Então, há uma herança maldita que a Constituição de 88 recebe, essa da desigualdade, que ela tem como objeto destruir, combater, né? Na mescla ideológica do poder constituinte, traduz-se o embate entre as diversas forças que compuseram a Assembleia Nacional Constituinte de 1986 e 1988. Os compromissos assumidos pela Constituição de 88, especialmente aqueles previstos em seus 3 primeiros artigos, fazem com que ela seja classificada, segundo a sua estruturação, como Constituição dirigente. Então, a gente já viu isso, né? Por não se resumir a um mero ordenamento político, mas também como ordenamento econômico e social. A tese do constitucionalismo dirigente foi amplamente divulgada no Brasil a partir da obra de Gomes Canutilho, né, como eu disse para vocês lá na parte da manhã. Nessa visão, diz o Nelson, em síntese, desvaloriza-se a ideia clássica de Constituição como estatuto delimitador do poder, que foi o que eu falei para vocês nas primeiras constituições liberais, no início do constitucionalismo, limite ao poder do Estado, para que se confira um grande valor às normas programáticas e aos objetivos de mudança econômica e social, que na ótica da Constituição portuguesa, que é um exemplo que o Canutilho vai mostrar, que a Constituição de 88 também existe, né, visariam a transição gradativa para uma outra, para o socialismo, a posição da Constituição portuguesa, essa, não a da Constituição brasileira. Em simples termos, os agentes do poder constituinte originário submetem os futuros governos e a sociedade à realização de princípios constitucionalmente aventados para a transformação da realidade social. Então, o Canutilho está comentando a Constituição portuguesa, lá, textualmente, tem essa questão da transição. Aqui na Constituição de 88 não tem isso. Né? Você tem um Estado social, que não é o socialismo, é outra coisa. Né? Então, ele está comparando, né, a Constituição portuguesa e a Constituição brasileira. Ele diz, Canutilho, com isso, propõe a reconstrução da teoria da Constituição por meio de uma teoria material da Constituição, concebida também como uma teoria social. A Constituição dirigente busca racionalizar a política, incorporando uma dimensão materialmente legitimadora. Né? Está citando aqui o Berkovitch agora, né? Ao estabelecer um fundamento constitucional para a política. É interessante registrar que a publicação de um artigo numa revista espanhola em 95, acerca do dirigismo constitucional, causou um enorme frisson em todos aqueles que preocupavam com a efetivação do texto constitucional, tendo em vista que próprio Canutilho, pai, entre aspas, de tal teoria, teria decretado a morte da Constituição dirigente. Todavia, o próprio autor encarregou-se de acalmar os nervos dos neoconstitucionalistas brasileiros ao afirmar que a Constituição dirigente está morta, se o dirigismo constitucional for entendido como normativismo constitucional revolucionário capaz de, só por si, operar transformações emancipatórias. Assim, após, inclusive, as discussões entre juristas brasileiros e o próprio autor português no seminário titulado Jornada sobre a Constituição Dirigente, percebemos que a morte apresentada pelo autor era relativa, pois tal teoria não teria falecido, sim amadurecido, emancipado e alcançado novos horizontes significativos. Então, não é mais aquele modelo de Constituição dirigente que ele tinha pensado no início, né? Ela está por aí ainda, é um modelo que nós temos, né?
Então, o que interessa para nós aqui, para a conclusão que o Nelson... Vou ler um trecho da conclusão, a gente comenta tudo, né? Na pesquisa materializada neste texto, buscou-se discutir, numa perspectiva histórica, a principal ferida constante da realidade social de um país periférico como o Brasil. A questão da naturalização da desigualdade, ou seja, nós aceitamos a desigualdade como um dado da natureza. Pouco fazemos para combater isso. Tem pessoas que sequer se preocupam. Elas nem enxergam as outras pessoas que estão em situação de extrema pobreza, passando fome, né? É impressionante, uma coisa que eu preciso ver a questão da invisibilidade. Uma certa vez eu estava em Curitiba com um colega aqui de Maringá, ali perto da região da Santos Andrade, que é a praça da Faculdade de Direito da UFPR ali, uma região muito bonita, ali, central ali de Curitiba. De fato, a capital paranaense é muito bonita. E o colega dizia: nossa, como a nossa capital é bonita e tal. Olha, não tem uma bituca de cigarro no chão. Eu falei: mas tem um corpo. Um frio no meio do ano, tinha uma senhora deitada, uma mulher deitada no chão, com um cobertorzinho corta-febre. É disso que o Nelson está falando. A pessoa não consegue procurar uma bituca de cigarro no chão para ver, para elogiar a estética ou a limpeza da cidade, mas não vê que tem uma pessoa ali. Isso é invisibilização. Esse é o drama. Isso é naturalizar a desigualdade que o Nelson está falando aqui. Como se aquilo não importasse. Ora, numa forma constitucional que promete dignidade aos seres humanos, que promete o salário mínimo na forma como nós lemos lá no artigo 7, que promete moradia no artigo 6, e coloca a norma constitucional do artigo 23, inciso 9, que o Estado vai ter que intervir para garantir políticas públicas de acesso à moradia. Né? Algumas são tão perversas que elas preferem dizer que essas pessoas, na verdade, elas escolheram estar nessa situação. Bom, isso é um certo tipo de perversidade, né? Que é uma patologia que envolve a saúde mental, inclusive. Né? Aí o professor Piratelli, a professora Roseli pode ajudar mais, são da área da psicologia. Mas até o pouco que conheço de literatura é perversidade, isso daí. E aí, ou seja, como você naturaliza a desigualdade, essas pessoas passam a não ter um sentimento constitucional. Ou seja, não adianta a gente ficar reproduzindo expressões como do Conrad Hess ou do Peter Harber, vontade de constituição, se isso não está, digamos, tocando as pessoas efetivamente. Elas acham que esses compromissos constitucionais não foram feitos por elas. Né? Acham que não tem uma tarefa comum, né, de constituir algo, de construir uma nação, de construir uma sociedade livre, justa, solidária, sem preconceitos de raça, cor, gênero, idade, esse tipo de coisa. Não basta ter isso escrito na Constituição, a gente tem que meio que viver isso, né, praticar isso. Não basta ter o anel, como dizia o Lima Barreto, né, para a gente fechar a nossa conversa com o Lima Barreto. Eu vou ler aqui a parte que ele vai tocar no Lima Barreto, eu estou só recuperando a imagem do anel de um outro texto, que eu gosto bastante também, né? O Lima, eu e o Nelson, a gente tem essa perspectiva em comum, conversa sobre a literatura do Lima Barreto. Né? A questão da naturalização da desigualdade que desemboca numa visão da subcidadania como um fenômeno de massa. Essa temática tão abordada por diversos ramos das ciências sociais ainda não foi devidamente enfrentada pelo direito constitucional. Então, para quem está chegando na faculdade, em primeiro ano, está aí, ó. Tem lá o nosso programa de estágio de docência no direito constitucional, né? Quem está indo para o segundo ano já pode fazer com o professor Fernando ano que vem no primeiro. Tem aqui tema para iniciação científica, TCC, mestrado, doutorado, está tudo aqui. Ó. Tem os grupos de pesquisa, tanto História Constitucional e Direito e Economia Política, quanto Direito e Memória podem, digamos, receber esses projetos. Né? Talvez justamente pela falta de empenho na construção de uma teoria adequada, que, como dito anteriormente, ainda é incipiente no Brasil. Olha a crítica que o Nelson está fazendo. Não é que está só um problema de pesquisa de direito constitucional. A teoria constitucional do Brasil é inadequada porque ela acompanha, muitas vezes, certos modismos europeus e norte-americanos e ainda continua pagando o preço de não levar a sua própria realidade a sério. Tipo, dialogar, por exemplo, com essa sociologia crítica que apresenta esses dilemas da sociabilidade brasileira. Né? O GCE, que ele citou aqui também. Aqui, naturalização da desigualdade é abordada a partir da descrição da realidade brasileira do início do século XX e tal qual é retratada metaforicamente
na obra literária de Lima Barreto, mais especificamente em dois de seus romances, Recordações de Isaías Caminha e Triste Fim de Policarpo Quaresma, que revelam de maneira bem contundente o fracasso das promessas republicanas depositadas desde a Constituição de 1891. Esse processo de naturalização da desigualdade desemboca nos dias de hoje, evidenciando que, por meio do direito, a capacidade transformadora sugerida pela Constituição ainda está longe de atingir a sua plenitude, no que diz respeito à cura da ferida social pela transformação do status quo, da realidade periférica brasileira, haja visto que os juristas ainda seguem atrelados ao formalismo normativista, operando, por consequência, o recalque das potencialidades transformadoras do direito e a efetivação de uma hermenêutica emancipatória, assegurando, por conseguinte, o distanciamento do saber jurídico da realidade social. Nesse diapasão, os operadores jurídicos acabam se transformando em reprodutores de fórmulas antigas e mantenedores de um sistema social que avilta as condições de vida da grande massa oprimida, e o direito passa a ser a ferramenta deste mecanismo. Ou seja, o direito é parte do problema nessa perspectiva, não é parte da solução. Ou nós nos libertamos dessa cultura manualesca, facilitadora, de esquemas de acesso a conceitos arcaicos, né? Passamos efetivamente a nos preocupar com pensar seriamente o direito, e aqui em especial o direito constitucional, e a literatura pode nos ajudar nisso, ou assumimos que não temos nenhuma preocupação com o outro, com a realidade do país, e queremos só a manutenção dos privilégios, ou seja, assumimos que somos todos Isaías Caminha, sem máscaras, sem hipocrisia. Dane-se, eu não me preocupo, eu quero acessar algumas posições, como Isaías Caminha dizia, portanto, eu não quero a destruição dos privilégios, eu não quero igualdade. Eu quero continuar me sentindo um privilegiado. Eu acessei a porta da faculdade de Direito. É isso que o Nelson está dizendo aqui. Isso é um certo tipo de postura ética também. Ou seja, digamos que nós não estamos preocupados com o que o John Rawls e o Amartya Sen estão preocupados. Né? Mas falar de justiça na faculdade de Direito no Brasil é algo bastante discutível. Associar direito e justiça no Brasil é muito discutível. É um pouco isso que nós estamos vendo aqui. E não é necessariamente o jurista que vai dizer isso, como o Nelson. É o Lima Barreto, né? Que está ali dizendo como mulato, subcidadão, periférico. Né? Esses operadores aí não fazem justiça. Eles sequer sabem o que isso significa. Né? Então, essa é um pouco a perspectiva aqui. Então, para a gente ver aqui como é que o Nelson vai mostrar ainda uma outra perspectiva, né? É possível afirmar, né, dizer, que a inclusão social e o reconhecimento intersubjetivo como constante expressamente nas normas que prevêem o princípio da igualdade, o artigo 5º, a pretensão de erradicação da pobreza, a diminuição das diferenças regionais, o artigo 3º, a garantia dos direitos fundamentais, preâmbulo, além de legitimar o discurso do texto constitucional, reforçam a necessidade da presença do Estado atuante como ente capaz de materializar, resgatar as promessas da modernidade olvidadas, né, esquecidas no transcurso do século XX no Brasil. Todavia, a proposta de um resgate ético do direito, então aqui tem uma postura ética dos agentes do direito, capitaneada pelo direito constitucional, ainda está a dever à maioria do povo brasileiro, pois há dificuldades para a materialização da democracia no modelo de sociedade em que boa parte dos cidadãos, entre aspas, não são reconhecidos como integrantes do jogo democrático. Como consequência disso, percebe-se que falta no Brasil um sentimento constitucional, que inevitavelmente acaba por comprometer a efetivação da própria Constituição dirigente, na medida em que este texto depende diretamente de uma cidadania ativista, capaz de, ao lado da própria jurisdição constitucional, implementar as promessas descumpridas da modernidade. Por tudo isso, reforça-se que o problema eficacial, que a gente falou no final da manhã, o problema de eficácia, de implementação de direitos do texto constitucional brasileiro, no que tange ao alcance dos objetivos previstos no artigo 3º e a efetivação dos direitos fundamentais sociais, que foi o nosso alvo na primeira parte, passa fundamentalmente pela necessidade de uma ética do reconhecimento como uma dimensão pré- e ultra-jurídica. O dirigismo assumido pelo discurso transformador da realidade da Constituição de 88, além da postura garantidora e efetivadora da jurisdição constitucional, depende, fundamentalmente,
do fomento de um sentimento constitucional dos cidadãos e não de subcidadãos brasileiros. Então, o que nós estamos chamando, a reflexão com o texto da literatura do Lima Barreto, primeiro, nós temos que olhar para a nossa própria reconstrução. Ética tem a ver conosco, né? Tem como sair desse modelo ético ultracentrado no sujeito individualizado e começar a pensar em reconhecimento. Reconhecimento do outro, da alteridade, da diferença, daquele que é diferente de nós e que é também em comum conosco na cidadania, para que possamos incluí-lo na dinâmica dos direitos. A partir desse momento, nós estamos, então, começando a implementar a promessa constitucional de 88, que, como o Nelson disse, está carregando essa herança pesada da subcidadania aqui no Brasil. Bom, gente, 4 da tarde, consegui cumprir o horário, mais ou menos, que eu tinha programado, sábado, né? Também ninguém merece ficar aí até o final. Não sei se alguém que leu o texto tem alguma parte que quer destacar, outra, né? Mas era mais ou menos isso que eu tinha pensado, os trechos que eu separei aqui do texto para a gente ler junto, comentar, meio que mostrar para vocês como aquela parte mais teórica, introdutória do curso, né, de direitos fundamentais, ela aparece, tá vendo? A gente tem já uma habilidade, elementos técnicos para ler um texto desse, do Nelson, como o do Nelson, que é um texto muito interessante, né? O Nelson escreve bem, né? Um texto legal para ler. E aí, então, eu acho que por esse ano eu encerro a minha participação aqui no projeto, né? Esse projeto está na sua primeira versão, mas parece que ele está dando certo aí, parece que o pessoal está aceitando bem. E acho que eu acredito que eu não apareça mais esse ano por aqui, então eu agradeço aí quem está acompanhando, né? Aqui no momento síncrono, né? Como dizem aí depois dos tempos pandêmicos, né? Eu sei que depois tem muita gente que assiste, né? Que assiste depois aí, porque às vezes não consegue acompanhar no sábado. Eu mando depois os livros lá do John Rawls e do Amartya Sen no grupo, tá? Eu tenho o PDF deles, dos Teorias da Justiça, para quem se interessou. E, bom, ficamos por aqui, né? Bom final de semana para todo mundo aí, cuidem-se bem, nos vemos aí durante a semana na faculdade, beleza? Era isso, gente. Valeu. Tchau. Combinado, professor. Obrigado. Até mais. Valeu. Valeu. Bom final de semana, professor. Obrigado, professor. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.